Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estudar a produção de provas, tá? A produção de provas, ela está prevista lá no artigo 369 até o artigo 484 do Código de Processo Civil, tá? E o que é o conceito de prova, tá? Prova é toda a ideia ligada a uma espécie de reconstrução dos fatos, né? Para a gente poder trazer essa reconstrução dos fatos até o magistrado, de forma a capacitá-lo a ter certeza jurídica quanto aos eventos pretéritos ocorridos numa ação judicial. E é a prova que vai fazer com que o juiz ele se convença ou não do direito do autor. Dentro do direito processual civil, a gente tem uma série de tipos de prova, né? As mais conhecidas, e são elas elencadas também no Código de Processo, é a prova documental, a ata notarial, a prova testemunhal, a perícia judicial e, por último, então, a inspeção judicial. No processo civil, na rotina dos processos, na maioria dos casos, a gente encontra como tipos de prova mais comum a prova documental, a testemunhal e a pericial. A ata notarial e a inspeção são casos atípicos de produção de provas, mas que estão previstas no código e que também são possíveis de serem realizadas, tá? Prova documental é qualquer documento que vier a ser anexado ao processo. Quando vocês instruem a petição inicial, vocês têm que juntar documentos. E quando vocês contestam a inicial, vocês também têm que juntar documentos. Mas na instrução do processo, quando o juiz pedir para que as partes produzam provas, mesmo que vocês já tenham utilizado a anexação de documentos na petição inicial, na contestação, vocês ainda vão ter oportunidade de juntar novos documentos ao processo. Mas são documentos esses que, na verdade, não podem ser documentos que vocês poderiam ter anexado lá no início do processo, lá na petição inicial, por exemplo, né? Se tiver algum fato superveniente no decorrer da ação judicial e que surge, de repente, uma notícia, alguma coisa relacionada ao processo de vocês, vocês podem produzir prova através da juntada desse documento, tá? Tanto para a parte autora quanto para a parte ré. Bom, a ata notarial é a possibilidade que vocês têm de transcrever um fato ocorrido, por exemplo, na internet, né? Por exemplo, se vocês querem juntar ao processo uma conversa de WhatsApp, como é que vocês vão fazer para anexar essa conversa, né? Vocês podem, querendo, reduzir isso a termo, ou seja, vocês vão se dirigir até um cartório, um tabelionato, né? Com a prova, com o celular ou com o computador, e o tabelião, o servidor, ele vai descrever todo o texto que consta lá na internet, né? Por exemplo, fulano disse que no dia tal teria proferido palavras ofensivas a ciclana, né? Então, o notário, ou enfim, o tabelião, o escrivão, ele vai transcrever tudo isso de forma expressa, até porque os documentos cartorários, como vocês sabem, têm fé pública, né? Então, esse documento tem fé pública e poderá depois, em momento posterior, ser juntado ao processo judicial. Prova testemunhal é uma prova clássica no processo civil. Em momento oportuno, o juiz, quando intima as partes para que produzam provas, elas têm o interesse de serem ouvidas, as testemunhas, tanto a parte autora quanto a parte ré, vai indicar então a produção de prova testemunhal. E na indicação da prova testemunhal, já vai indicar também o rol de testemunhas, quantas são as testemunhas que deverão ser ouvidas pelo juiz. Aí pode ser tanto as testemunhas por parte do autor, quanto por parte do réu, e também a oitiva do réu e do autor na ação judicial, se for necessário, tá? Nós temos também a prova pericial, porque dependendo da natureza da ação judicial, muitas vezes se solicita uma prova pericial, uma perícia contábil, um cálculo que deverá ser feito por um contador, ou então também uma perícia voltada, por exemplo, à área ambiental, em que se necessite, por exemplo, de um geólogo, de um biólogo que vá até o local e que faça um laudo pericial, né? Isso também serve de prova no processo e isso leva então ao juiz ao convencimento
dos fatos para verificar então se a ação é procedente ou não. Por último, nós ainda temos a inspeção judicial. No direito ela é um tanto rara, mas ela acontece também. Por exemplo, quando o magistrado, ele por conta própria, ele resolve ter contato direto e imediato com o fato, ou seja, ele sai do fórum e ele vai até o local para se averiguar a situação e para se convencer de alguma situação, né? Suponhamos, por exemplo, que uma ação judicial, uma ação indenizatória de um fato ocorrido numa empresa, né? Um funcionário veio a falecer, por exemplo, numa empresa e a família entra com uma ação de indenização. E aí o juiz, ele precisa ir até a empresa para conhecer o local de trabalho, para ver se aquele local de trabalho era salubre, se fornecia condições de segurança, equipamentos de segurança, né? Aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai fazer uma inspeção judicial no local, a fim de levantar provas e se convencer, enfim, da verdade dos fatos, para que no momento futuro, então, ele venha a emitir, então, a sentença judicial através dessas provas, tá? Bom,